Chegamos ao Reino Unido. O estado que é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O conglomerado chamou a atenção do mundo pelo mau desempenho no combate da pandemia da Covid-19. O Reino Unido foi o país mais atingido pela Covid-19 na Europa Ocidental. E o governo recebeu uma enxurrada de críticas. Mas afinal, o que foi feito de errado? Estamos em Bristol. A sexta cidade mais populosa do país foi também o destino escolhido por Natália, de 27 anos, lá em 2016. Eu precisava muito do inglês, era muito necessário. Eu já tinha feito curso, fiz 5 anos de curso de inglês, e aí eu decidi que era hora de eu tentar um intercâmbio, passar um ano e aprimorar meu inglês. Ela admite que o coronavírus trouxe um ambiente completamente novo e que precisou readaptar sua rotina. Eu sei que no Brasil é uma coisa que todo mundo tá usando e tal, mas aqui não é tão comum, então as pessoas não usam máscara aqui. Lógico, tem pessoas que usam sim, você vai encontrar pessoas que usam. Cada dia eu sento num lugar, aqui tá o meu computador, às vezes eu sento aqui porque tem um pouquinho mais de sol, então aproveito para sentar aqui, e aí acaba que eu deixo a televisão, o rádio ligado ao fundo. Se não, tem o escritório também ali, pequenininho, que eu acabo sentando lá. Se eu tenho uma reunião e preciso um pouquinho mais de privacidade, um pouquinho mais de silêncio. Bristol, que é conhecida por ser um ambiente repleto de arte de rua e manifestações sociais, ficou totalmente vazia. Foi bastante assim, difícil para todo mundo lidar com essa diferença, porque Bristol de repente virou uma cidade super parada, que nada estava acontecendo e que não é muito comum por aqui, né? As primeiras semanas foram bem complicadas, assim, você ia no mercado, você não achava carne, não se achava ovo em lugar nenhum. Teve muita gente que comprou muita coisa enlatado, teve muita gente comprando uma enxurrada de coisa enlatada para deixar em casa, encheram os freezers de comida. Nós vamos entrar agora no mercado, aqui normalmente do lado de fora tem fila. Hoje não tem fila, já tá mais tranquilo. Tem um lugar aqui onde você pode ficar e é onde você tem que parar para poder ir pro caixa. No caixa também tem uma proteção, dá para ver ali que tem um plástico na frente para proteger a pessoa que está atendendo. Você entra por uma porta lá e sai pela outra daquele lado ali. Ninguém entra e sai pela mesma porta, para evitar das pessoas se cruzarem. No decorrer da pandemia, Natália acabou mudando de emprego e percebeu algumas dificuldades nessa nova relação de trabalho. Teoricamente, a entrevista ainda foi antes disso tudo começar. E eu comecei o trabalho já durante o lockdown. Foi bem complicado e acho que ainda está sendo bem complicado, mas pelo fato de que é muito difícil você não conhecer as pessoas com quem você está trabalhando. Então, uma coisa é ali, você vê o nome das pessoas e tem a foto delas, às vezes você até conversa com vídeo, mas não é a mesma coisa. Camila mora em Scunthorpe, no norte da Inglaterra, há 3 anos. Com um pouco mais de 72 mil habitantes, a pacata cidade pareceu ainda mais vazia. São quase 11 horas da manhã. Olhem a tranquilidade que está aqui hoje. Carro ali, nada, todo mundo dentro de casa. Ela nasceu no Espírito Santo, mas resolveu mudar para a Inglaterra depois da greve da polícia militar no estado. Hoje, quando eu falo dessa situação, eu falo que eu não consigo acreditar que eu vivi aquilo ali, em Vitória, de ficar trancada dentro de casa com medo de assalto, esse tipo de coisa. E hoje eu vivo mais um isolamento, agora por conta de um vírus. O coronavírus parecia um problema muito distante para ela. Eu fiquei um pouco assustada no início, eu confesso, mas eu não estava levando a sério a gravidade do problema. Naquela hora que começou a fechar tudo, que começou a ficar muito séria a situação, que eu acho que a minha ficha começou a cair e eu comecei a ficar com muito medo. Mesmo assistindo ao caos do sistema de saúde em outros países da Europa, o Reino Unido foi resistente em adotar o lockdown. Os especialistas afirmam que as medidas foram tomadas tarde demais. Tem muita gente aqui, a maioria sem máscara, aglomeradas. As pessoas aqui estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. O Boris Johnson, ministro aqui da Inglaterra, ele tinha uma ideia de que o ideal seria todo mundo pegar.
Todo mundo pegava para criar, basicamente falando isso, todo mundo tinha que pegar para criar imunidade. Aí eu lembro que eu acho que foi numa terça-feira, umas 8 horas da noite, mais ou menos, o Boris Johnson resolveu dar um pronunciamento na televisão e ele comunicou que ia fazer o lockdown e que todo mundo que não fosse serviço essencial tinha que ficar em casa, que não sei o quê. Mas aí os números na Inglaterra já estavam muito altos, já estavam muito altos. Se naquele momento, ao invés de só dar instruções, se eles já tivessem colocado o lockdown, de repente teria terminado um pouco antes, ou não teria chegado a tantos casos como tiveram. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households. That is why people will only be allowed to leave their home for the following very limited purposes. Apesar de ter como regime de governo uma monarquia parlamentarista, os países que fazem parte do Reino Unido possuem assembleias nacionais com certa autonomia para tratar de questões mais locais, como a saúde. Por isso, as decisões do então primeiro-ministro Boris Johnson nem sempre foram acatadas em todo o território. Marcela é do interior de São Paulo e mora no Reino Unido há 3 anos também. A brasileira também não esperava que o vírus fosse ganhar a força que ganhou no mundo. Eu já estava ficando em casa, por causa das notícias, eu assustei. Então, por mais que não tinha norma nenhuma, onde eu moro é um lugar de muito movimento, dentro de Londres. Aí eu falei, gente, eu não vou ficar andando pro Gael, ficar entrando em loja lotado de gente, não, vai saber desse vírus. Porque a gente estava, assim, sem informação, informação que eu digo assim, sem ordem de restrição, a gente estava esperando o governo falar, gente, é sério aqui. Eu acho que nem eles imaginavam que era uma coisa assim, sabe, a ponto de falar uma pandemia, né? Acho que essa palavra a gente já escutou em filme até hoje, né? Antes do coronavírus chegar ao território britânico, ela vivia em Londres e mudou-se com o filho Gael e o marido para o país de Gales, no meio da pandemia. Então a gente pôs o neném no carro, já no meio do corona, do auge, sabe? Eu não podia pisar na rua, porque no meu quarteirão onde eu morava em Londres, tem 300 casos. Sabe? Assim, você começa a assustar, porque onde que eu estava ali é um polo, assim, de metrópole muito movimentado, sabe? Ainda mais área central. Ela conta que mesmo com a proximidade dos dois países, a realidade é muito diferente. Aí essas 5 milhas foi liberada, inclusive, para lugares públicos que estavam interditados, como a praia. A gente só passou de carro ali, não podia descer. Aí a praia agora pode, porque eu moro a 5 milhas. No início de julho, o governo resolveu reabrir completamente o país e a diferença no comportamento da população estava nítida. Hoje está um dia de sol e as pessoas aproveitam para vir ao parque, mas mantendo sempre a distância. E o pessoal todo tá lotando as ruas. Na minha opinião, assim, muito irresponsável. Eu não iria, não tenho essa necessidade de consumo de sair correndo. Sabe que a realidade melhorou, mas não quer dizer que você está isento do problema. Com medo ainda de uma segunda onda de contaminação no país, a brasileira prefere continuar tomando alguns cuidados. Essa aqui é uma das compras que a gente fez pelo Amazon Prime. Algumas coisinhas estavam faltando e eu vou lavar todos os itens. Apesar das normas aqui estarem bem mais flexíveis em relação à quarentena, isso aqui é um hábito que não mudou e eu acho que não vai mudar tão cedo, viu? E no meio da maior crise de saúde do século, os britânicos souberam mostrar sua solidariedade. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, todo mundo ia para fora, batia palma, panela, uma barulheira, justamente para demonstrar o quanto essas pessoas estavam assim agradecidas por essas outras que estavam se esforçando tanto para fazer com que a gente tenha um período um pouquinho mais fácil, mesmo com toda essa situação, né? Fazer com que as coisas fluíssem um pouquinho melhor e cuidando da gente do outro lado, né? Eles estavam passando aqui na televisão essa história do senhorzinho que estava... ele resolveu arrecadar uma certa quantia, acho que eram 100 libras, e era basicamente, ele precisava andar uma distância no quintal dele e arrecadar essas 100 libras que ele ia doar para a instituição aqui, que é como se fosse o SUS no Brasil, mas tem outro nome aqui. E aí
ele acabou ficando um pouco maior do que esperado, e ele acabou arrecadando uma quantidade de dinheiro absurda, assim, que ele não estava nem esperando, tipo, mais, acho que foi 1 milhão, 2 milhões, eu não sei. A solidariedade também de quem pensou em proteger os outros. Os hospitais, principalmente em Londres, eles ficaram superlotados. Imagine se não tivesse feito. Teria morrido muito mais gente, muito mais. Para as gerações futuras, o coronavírus será mais uma pandemia registrada nos livros de história. Mas para quem viveu isso longe de casa, a sensação de ter seu coração dividido entre 2 países nunca será esquecida. Queria muito ir para o Brasil ainda esse ano, mas eu acho que, de acordo com o andar da carruagem no Brasil, vai ser impossível ir para o Brasil. E isso, de certa forma, me deixa um pouco desestabilizada, porque como eu vou todos os anos para o Brasil de férias, e eu não poder ir esse ano justamente pela questão de que o Brasil agora, eu acredito que está em segundo com o número de casos, isso me deixa um pouco chateada com relação a isso. E eu tento administrar isso da forma mais suave para mim. Mas acho que de qualquer forma, assim, para todo mundo, né? Então, porque mesmo que se eu estivesse no Brasil, acho que ainda assim eu me preocuparia bastante com a minha família e com as outras pessoas. Então, estando longe, a preocupação é um pouco maior, sim. E é difícil porque você não pode fazer nada. Você se sente muito impotente quando você mora longe. Porque se alguma coisa acontece, não é você pega o carro e vai lá e você pode fazer alguma coisa. É tipo, não tem como você chegar, você não vai chegar. Então, acho que isso que é o mais complicado, assim, é uma coisa que tá sempre ali na sua mente, que é, cara, se alguma coisa acontecer, eu não posso fazer nada. Eu tô tranquila quanto a isso, viu? Aqui o medo passou, gente. O pessoal no Brasil tá com medo, calma. É um ápice, ele vai subir, vai descer, é um ciclo, a gente tem que ter paciência, mas vai passar.